Meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos, amém? Eu vou continuar aquele estudo da poderosa palavra do Senhor, que eu tinha falado com os irmãos e nós iniciamos lá em Lucas 24, 39 e 40, que diz assim, sobre as poderosas mãos de Jesus, né? No Lucas 24, 39, a palavra do Senhor diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e vê-me, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Né? Isso ele mostrou quem? Para Tomé e para todos os seus discípulos que estavam ali. O que eu vejo com isso? Eu quero transmitir para os irmãos, né? Lá igual eu já falei na primeira parte, em João 11,16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, né? Aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Olha a coragem de Tomé nesse capítulo, né? E aí você vê que ali mais adiante, né? Ele fala no 25, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo, não no lugar dos cravos. Então, no mesmo tempo ele crê que é ir com Jesus e ao mesmo tempo ele descrê e não quer acreditar que Jesus ressuscitou. Então, nós temos que avaliar o quê? Que nós querendo ou não querendo, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, morreu por mim e por você e pagou um alto preço por mim e por você. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Lucas 16, 10, diz assim, quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é justo no muito. Né? Que ele fala isso? Que é para nós começarmos com o que nós temos, com a forma que nós oramos. O Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ele fala também lá em Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Senhor que te vê em silêncio te recompensará. É o Senhor que recompensa a minha oração e a tua. É o Senhor que provê a minha oração e a tua. É o Senhor que provê as minhas petições e as tuas petições. É o Senhor que sabe tudo, que vê tudo, que faz tudo. Por isso que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Por isso que Ele sabe tudo no momento certo e na hora certa para nos abençoar, para nos dirigir, para nos instruir, para nos guiar. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, peça a Deus sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento da palavra do Senhor. Porque lá em Romanos diz, 10:17, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus. Você pode ver que é muito fácil hoje você examinar a escritura. Tem Bíblia da criança, tem Bíblia do adolescente, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem a Bíblia do pastor, tem um monte de Bíblias, tem a Bíblia ouvida, se você achar que você não consegue entender. A palavra do Senhor, ela é simples e eficaz. Qualquer palavra da palavra do Senhor, da Bíblia, ela não te deixa confundido. Você pode examinar que ela não te deixa confundido. Ela tem sempre um norte, ela tem sempre uma direção para a minha vida e para a tua. Aí como que eu vejo? As mãos sofredoras de Jesus, quando ele fala, vê as minhas mãos. Ó, três coisas acontecem quando eu olho para a cruz. Estou falando na minha vida. E eu quero que aconteça na tua também. Quando eu olho para a cruz, vejo o pecado, o lugar mais pecaminoso que foi a cruz. Porque o Senhor Jesus pagou um alto preço e morreu por causa de mim e de você. Por causa dos nossos pecados. Por isso que quando ele falou, Pai, Pai, Eloi, Eloi, Pai, Pai, por que me abandonaste? Porque Deus viu o Filho todo sujo com o meu pecado, com as minhas transgressões, com as minhas infidelidades, como a tua também ali na cruz. E o Senhor, o próprio Pai, se compadeceu do Filho. Olha só que coisa fantástica que é. Por isso que diz lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23.
que as misericórdias do Senhor são as razões de eu e você não sermos consumidos, né? Segundo, primeiro eu olho para a cruz e eu vejo o pecado. O 2, o amor, ágape, justo, justificador, e eu e você não pagamos nada. Quem pagou a nossa conta foi o Senhor Jesus. Nós fomos comprados por um alto preço, o preço de sangue, o preço de remissão, e sem derramamento de sangue não há remissão. Olha como que é. E Jesus, ele teve que vir. Tanto é que ele orou o Pai 3 vezes. Mas ele sempre falou: Pai, que não seja a tua vontade, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Por isso que nós temos que sempre olhar para a cruz como sacrifício vivo de Jesus, para a minha vida e para a tua. 3, meio de salvação, que é Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que o Senhor Jesus, ele faz uma promessa: eis que jogo os teus pecados nos mar do esquecimento e não me lembrarei mais. É a gente que fica lembrando, é a gente que fica querendo trazer o passado para a nossa vida. Procure fazer igual Paulo falou, eu sempre vou repetir muitas vezes isso. Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço, que as coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, que é Jesus. A palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, né? Em Mateus 6,33 diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu vejo nesse capítulo de Lucas também, 16:10? Diz assim: a presença ou a falta da fidelidade mostra a condição moral e espiritual de uma pessoa diante de Deus. As Escrituras revelam que se uma pessoa não consegue ser fiel nas mínimas questões, como da administração dos seus bens, por exemplo, como para receber tesouros espirituais, por ser infiel em demandas terrenas, essa pessoa perde a verdadeira riqueza, a vida eterna, né? No 13 ele diz: você não pode adorar 2 senhores, ou você adora a Deus ou você adora Mamon. Mamon significa o quê? Dinheiro, significa Satanás, significa poder, né? Então nós temos que o quê? Adorar o Senhor, buscar o Senhor. Olha lá, Deus e Satanás têm caráter e propósito totalmente contrário. São 2 pessoas diferentes de 2 pessoas distintas. O Senhor Jesus diz assim, em João 8,32: conhecer a verdade e a verdade vos libertará, né? E em João 10,10 diz que o ladrão não veio para roubar, matar e destruir. Em João 8,14, a única paternidade que Deus dá para Satanás é o pai da mentira. Pode examinar lá que você vai ver. Então são 2 pessoas distintas, totalmente diferentes, totalmente com propósitos diferentes. Então se você consegue olhar isso, por isso é impossível que alguém consiga agradar a ambos. O Altíssimo só aceita um coração inteiramente dedicado a Ele. E aqueles que querem servi-lo, mas nutrem um amor pelo mundo e sede de glória terrena, ainda se submetem a o quê? A ordem do inimigo, a ordem do nosso inimigo das nossas almas, que ele quer ceifar nossas almas, que é Satanás, que o significado é diablos, no grego, que ele veio para roubar, matar e destruir a minha vida e a tua, né? As mãos que batem à porta. Jesus é tão educado que ele bate na minha porta e na tua. Por isso que ele diz assim: estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei com ele. Isso está em quê? Em Apocalipse 3:20. E em João 19:30 está escrito, quando Jesus falou que ele deitou a cabeça e falou: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito.
Olha a categoria de Jesus e como Jesus amou tanto a humanidade como eu e você, que nós estávamos há 2500 anos no projeto de Deus. Você é a nação escolhida, o sacerdote real, um povo adquirido por um alto preço. Não deixe ninguém te diminuir, não deixe ninguém falar que você não vai conseguir. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa na tua vida e na tua, desde o momento que nós estivermos diante do quê? Diante dos seus princípios, dos seus mandamentos e dos seus juízos, e guardar os seus mandamentos na placa do meu coração e do teu. Olha lá, vou deixar sempre um pensamento para vocês, como eu costumo dizer. As mãos estendidas, tudo o que você precisa. A palavra do Senhor diz que o ouvido dele não está agravado e nem a sua mão encolhida a quem ele não pode atender, né? Novo nascimento aparece 9 vezes na Bíblia, né? Arrependimento 70 vezes, batismo 20 vezes e a segunda vinda de Cristo é mencionada 380 vezes. Então é sinal que ele vai voltar para resgatar a sua igreja e para levar para o céu, né? Para nós irmos morar na Nova Jerusalém. Essa é a fé que eu tenho, eu creio que você tem também, né? Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em todas as nossas áreas da nossa vida, quer espiritual, quer financeira, quer material, quer familiar, quer em relacionamento com filho, quer em relacionamento com vizinhos, quer em relacionamento na igreja, quer em dons. Você vai ser fraco em todas as áreas, se a tua comunhão for fraca com o Senhor. Seja a sua melhor companhia. Se ame, se valorize, se produza para você, se dedique a você, porque o que habita dentro de você é o Senhor, e Ele tem prazer de habitar dentro de você. Você é templo do Espírito. Olha que coisa, que dádiva maravilhosa. Olha que promessa grandiosa que o Senhor tem para mim e para você. Construa uma autoestima sólida. Não deixe ninguém te diminuir, não deixe ninguém te vergonhar, não deixe ninguém falar não vai chegar, não vai acontecer. Olhe só para ela e fala, me observe, porque Deus é comigo. Em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Em Salmos 23:1 vocês estão cansado de ler, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala que não vai faltar, o que não vai faltar é a presença dele na minha vida, é o direcionamento dele na minha vida, é o cuidado dele na minha vida e na tua, que todas as bênçãos que eu quero que te alcance, que alcance a tua família, que chegue na tua casa, que você seja uma nação frutífera, uma nação próspera, uma nação abençoada, que você seja bem-aventurado, né? Não se preocupe com um comentário ou um olhar, pode até derrubar quem vive de validação externa. Você não vive de validação externa, você vive de validação interna do Senhor Jesus. Em Gálatas 1:10 diz que você não veio para agradar homens, você veio para agradar o Senhor. E isso você vai entristecer o homem e vai agradar a Deus. Se você agrada o homem, você entristece a Deus. Então continue agradando a Deus e entristecendo o homem, e vai para cima e glorifique e agradeça ao Senhor por cada dia da tua vida. Livre-se de pesos desnecessários. Muitos carregam mochilas invisíveis com tantos problemas do passado, do que falaram, do que deixaram de falar, do que fizeram. É difícil, mas se mantenha no foco que é Jesus. Pede para Deus tirar toda a amargura, todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Foi igual Jesus falou na cruz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus naquele sofrimento todo, morrendo por causa de mim e de você. Igual os incrédulos falaram para ele, desce daí. Você imaginou se Jesus tivesse descido da cruz? O que seria de mim e de você? Parem para analisar. Parem para pensar, né?
Você não precisa rejeitar o mundo, mas precisa parar de depender dele para ser feliz. Você depende de Jesus. Peça ao Senhor, uma coisa eu farei, que eu possa estar na tua casa por longos dias, aprendendo com uma formosura e me alegrando com o Senhor. Paulo fala, entristecido, mas não desanimado. Desanimado, mas não entristecido. Porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Entristecido, desanimado, desamparado nós não estamos. O Senhor está sempre conosco. Por isso que ele falou para Josué, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, eu sou contigo. Acabou, Deus é comigo e contigo. É isso que eu tinha para falar para vocês, meus irmãos. Continue examinando a palavra do Senhor, continue buscando o Senhor, continue sendo fiel no pouco, continue fazendo da tua maneira, vai pedindo ao Senhor direcionamento, caminhos ao Senhor, porque Ele é fiel para cumprir na minha vida e na tua, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus, um excelente domingo, que Deus, Senhor, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz e te guarde em todos os teus caminhos, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para te guardarem e toda a sua família em tudo, e que tudo que você colocar suas mãos prospere. Em nome de Jesus, amém. É isso que eu desejo para a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre, até que Ele venha. Amém? Fiquem na paz.